Olá, tudo bem? Mais um vídeo nosso. Fiquei algumas semanas sem aparecer e fiquei até surpresa porque eu recebi algumas mensagens. Olha, cadê teu vídeo? Onde ele está? E é sinal que está fazendo diferença na vida de algumas pessoas. E eu falando com o Senhor, eu falei, Senhor, eu ando sem forças. Eu não sei que direção tomar, eu não sei se o que eu estou fazendo tem edificado algumas pessoas. Então eu comecei a questionar um pouco, talvez o meu chamado, não sei te explicar. O que eu quero falar com você nessa tarde? Você tem passado por isso na tua vida? Você tem se questionado se você está no lugar certo, fazendo a coisa certa? Você tem questionado se a profissão que você escolheu é aquilo que você realmente entende que é algo de Deus para a tua vida? Você tem questionado as pessoas que estão ao teu redor, os teus pensamentos? Você tem passado por isso? Antes de mais nada, antes de falar daquilo que eu realmente sei que é algo de Deus para você, me manda mensagem, me responde algumas dessas perguntas que eu fiz no início. Você tem passado, assim como eu, por momentos de questionamentos? Porque nós somos seres humanos, nós falhamos, nós nos decepcionamos, nós nos alegramos. E eu não estou dizendo isso porque algo aconteceu, não, mas é um questionamento pessoal, é uma coisa minha, é uma coisa entre eu e Deus. E de medo de não me posicionar no correto, de medo de não fazer aquilo que está no centro da vontade do Senhor, eu tenho sim esses questionamentos, eu tenho sim essas dificuldades. E tem momentos que nós devemos parar e refletir. E daí você recebe um chamado, uma mensagem de Deus, eu costumo dizer. Eu tenho pessoas que intercedem pela minha vida, que eu falo que são pessoas que Deus colocou ali para falar comigo quando Ele precisa. Quando Ele precisa chamar minha atenção, quando Ele precisa dizer o quanto eu sou amada por Ele, o quanto eu sou escolhida pelo Senhor. Deus usa pessoas para responder as questões pessoais que eu tenho com Ele. E hoje o que eu gostaria de falar para você, hoje é uma mensagem simples, porém de uma profundidade muito grande. Quero contar para você uma história de uma menina mulher. Muitas pessoas interpretam quando Maria recebe o chamado, quando Maria entende que ela seria a mãe do Salvador. As pessoas entendem que ela já era uma mulher. E Maria não era, Maria era uma menina ainda. Maria tinha sonhos, tinha planos, e ela percebe que toda a vida dela foi modificada, porque Deus tinha projetos e planos na vida dela. Maria recebe o anjo, esse anjo diz a ela que ela carregaria no ventre dela o Criador, o Messias, aquele que veio para nos libertar, para nos modificar, para dar razão e sentido à nossa existência. E Maria, sem questioná-lo, entende o presente, a dádiva que ela recebeu de Deus naquele momento. Carregar no seu ventre o nosso Senhor. E você conhece bem essa história, você conhece tudo que Maria passou. Você conhece que por alguns momentos José questiona esse envolvimento, mas logo esse anjo também, falando com José, mostra a profundidade o que tinha para acontecer na vida deles. Que eles não estavam ali passando por aquele mundo somente de passagem, mas que eles iriam sim gerar, criar, educar
o nosso Senhor. E assim foi. O nosso Senhor nasceu para nos libertar, veio ao mundo com um propósito. E em nenhum momento ele desviou esse propósito, em nenhum momento ele saiu daquilo que o Senhor tinha para a vida dele, do que Deus, seu Pai, trouxe ele a esse mundo para viver. O nosso Senhor cresceu, o nosso Senhor fez milagres, o nosso Senhor evangelizou, o nosso Senhor libertou. Jesus veio como homem, com as suas fragilidades, com a sua dificuldade, com as suas limitações terrenas, para nos provar que tudo que passamos nesse mundo, nós conseguimos suportar, nós conseguimos passar por isso. Todas as lutas, todos os questionamentos, todas as dificuldades, elas acontecem e aconteceram na vida de Jesus também. Só que a diferença é que ele nos provou que podemos sim passar por esse tempo sem nos desviarmos dos planos e dos propósitos que Deus tem para nós. Quando Deus criou tudo, criou o céu, criou terra, mar, aves, homem, mulher, ele já sabia de tudo que enfrentaríamos e que conseguiríamos passar por isso. Quando eu falei no início sobre questionamentos, é exatamente isso. Nós temos sim questionamentos, nós temos sim lutas diárias, cotidiano, e isso nos afeta emocionalmente, fisicamente, mas o que nos diferencia é como sabemos lidar com essa situação. E o nosso Senhor, quando ele começa todo o seu processo, que foi tão curto nessa terra, ele faz tudo o que tem que ser feito. Ele leva a palavra, ele mostra o quão grande era o amor de Deus pela humanidade. Mas sabe o que mais me chama a atenção? Que Jesus passou por tudo que ele passou calado. Jesus, quando os guardas buscam ele para levar e julgá-lo por algo que não acontecia. Ele foi julgado por homens que criaram uma bola de neve, vou dizer assim. Eu não vou falar com linguagens espirituais, não. Eu vou usar hoje linguagem bem específica com vocês. Jesus foi julgado por algo que ele não cometeu. Ele foi julgado por ajudar pessoas. Ele foi julgado por curar pessoas, por falar da palavra do Senhor. E ele foi julgado por aqueles nos quais também levavam a palavra de Deus. Só que eles se achavam maiores do que o Senhor Jesus. Eles achavam que eles sim eram separados, mas aquele homem simples, aquele homem que nasceu de uma mulher simples, mas aquele homem era filho do Deus Criador. Ele não foi reconhecido e ele não é até hoje por muitas pessoas. E é exatamente isso que eu vim deixar para vocês. Talvez esses questionamentos que tenhamos enfrentado nesse momento, é que tem momentos que nós deixamos claro que ainda não acreditamos em muita coisa, que não nos alicerçamos em muita coisa. O perigo não é você questionar, o perigo não é você querer entender alguns planos e propósitos. O perigo é você permitir que esses planos e esses propósitos te tirem da presença de Deus. Por isso que todas as vezes que eu estou sim triste, que eu estou sim com questionamentos, porque eu sou humana e como humana eu tenho erros, falhas, dúvidas, eu procuro me aproximar mais da palavra do Senhor.
eu procuro me aproximar mais de pessoas que edificam a minha vida espiritual, para que eu não venha cair e não consiga depois me levantar de talvez um tombo muito grande. O nosso Senhor, Ele passou por medo, sim, porque quando Ele fala para Deus, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Ele certamente, a parte humana dele, teve medo. A parte humana dele também disse, Senhor, eu estou no meu limite. Talvez eu já não aguente mais e eu tenho medo às vezes de falhar. Talvez isso o Senhor tenha colocado diante de Deus. Mas ele sabia que existia um plano e um propósito. Deus sabia que Jesus cumpriria esse plano por fidelidade, por amor a um povo que muitas vezes virou a cara para ele, por amor a pessoas, a seres humanos que muitas vezes iriam adorar outros ídolos e esqueceriam quem foi o Senhor Jesus. Então hoje eu gostaria que você entendesse que nós temos sim planos, projetos, dúvidas, tristezas, alegrias, mas que nós precisamos entender que fomos criados por um Deus grande, que sabe todas as coisas, que nos conhece, sabe das nossas limitações, sabe dos nossos defeitos, mas também sabe das nossas qualidades. Nós temos um propósito nessa terra. Alguns viverão mais, outros viverão menos, mas precisamos viver a presença de Deus. Precisamos entender que foi pago um preço alto demais numa cruz. Um cordeiro foi sacrificado numa cruz. O cordeiro chamado Jesus Cristo, que foi colocado lá sem nenhum pecado, sem nenhuma condenação. Não havia nada nele que fosse condenável, mas ainda assim as pessoas o crucificaram, o mataram, porque os nossos pecados foram pagos através da morte do Senhor Jesus. Através da morte deles estamos aqui hoje e ainda assim não reconhecemos o que Ele nos fez e nos deixou. Ainda hoje, sempre queremos o mundo, queremos as coisas do mundo. Tem hora que eu questiono assim, as pessoas falam assim, eu quero viver muito. Eu quero viver muito mesmo nessa terra. Eu não entendo muito, talvez é um erro, talvez uma falha minha, talvez uma infantilidade, uma falta de maturidade, não sei te explicar. Mas eu não entendo muito você querer viver nesse mundo se nós não somos desse mundo. Eu acredito que o que Deus tem para nós é tão maior, é tão grandioso, que a gente fica preso, a gente fica apegado às coisas desse mundo. Eu não estou dizendo que você tenha que querer morrer, não. Longe de mim fazer uma coisa dessa. Eu estou dizendo que Paulo foi muito sábio quando ele disse que viver é Cristo e morrer é lucro. Porque morrer é estar junto com o nosso Senhor, junto com os planos que Ele criou para nós, junto com tudo aquilo que nós sonhamos para a eternidade, sonhamos para os nossos, para a nossa vida fora daqui. O texto que eu quero deixar com vocês hoje, ele não diz muito do que eu estou falando, mas ele vai dizer uma coisa tão simples. Ele está em Mateus 28, 16, que diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado.
E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho vos mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Então, nós, como os discípulos, estamos sendo preparados. Estamos sendo preparados para caminhar com o Senhor. Todos os dias o Senhor nos ensina algo diferente. Todos os dias o Senhor nos ensina a ide, fazer discípulos. E nessas 2 semanas que eu não fiz o meu vídeo, eu recebi mensagens de pessoas me perguntando o porquê. Me dizendo que sentiu falta. Talvez eu não esteja indo bater de porta em porta, fisicamente. Mas os meus vídeos estão fazendo isso, batendo de porta em porta. Então, o meu ID está acontecendo. Eu estou falando da palavra do Senhor. Eu estou dizendo que tem um Deus que quer te resgatar. Eu estou dizendo que tem um Deus que sonha com você. Eu estou dizendo que tem um Deus que te aguarda, que manda você guardar os seus mandamentos. Porque somente a proximidade com o Senhor, somente o entendimento de que naquela cruz houve um preço alto demais a ser pago, para dizer que você não é descartável ao Senhor. Você é um sonho dele, você é uma alegria dele, você é o cuidado dele diário. Você é aquela ou aquele que, passando por lutas, por dificuldade, por tristeza, por depressão, por enfermidades, ele ainda assim tem dito a você: se mantenha firme, se mantenha de pé. As dificuldades acontecerão, mas eu sou contigo. Mesmo que você passe luta, mesmo que a tristeza tome conta de você, continue falando ao meu nome, continue falando da minha palavra, continue me buscando, que você me achará. E no momento certo, no momento em que você entender os planos e os propósitos, e talvez você não tenha passado pelo batismo, o batismo que te aproxima da presença de Deus, é o momento que você diz: Senhor, eu estou pronto para reconhecer o preço que foi pago naquela cruz. Você entenda o quão precioso viver está sendo, o quão precioso Deus tem permitido você ainda continuar nessa terra para consumar esse ato de confessar que somente o Senhor Jesus é o teu Criador, que somente Ele te guarda de dia e de noite, que somente Ele te ama incondicionalmente. Obrigado por você ter me mandado tantas mensagens de motivação. Obrigado por vocês terem me dito quão precioso está sendo essas palavras, porque por diversas vezes eu pensei: Senhor, será que não é algo meu, algo que eu queira fazer? Mas quando eu recebi as mensagens eu entendi que não, que a minha forma de ir está sendo através desses vídeos, que a minha forma de entrar no teu lar, falar com você, dizer o quanto você é amado, o quanto você é preciosa para o Senhor, tenha sido através desse meio de comunicação que a gente consegue hoje, desse meio rápido de poder falar da palavra do Senhor a pessoas que você não conhece ainda. E eu quero te pedir que você responda as perguntas que eu coloquei lá no início. Se você tem se sentido desmotivado, angustiado,
se algo tem afligido teu coração, se por algumas vezes você tem sentido que o Senhor está longe de você, mande mensagens, eu quero poder ler, eu quero poder te ajudar, eu quero poder te falar à luz da palavra que não, que esses pensamentos são para que você pare, para que você desista. São pensamentos que o mal quer colocar através do que acontece cotidianamente com você, mas que não é real. Deus tem mais para você, o Senhor Jesus tem mais para você. Eu te agradeço por esses momentos, por esses minutos junto a mim. E te agradeço porque eu sei que hoje essa palavra vai alcançar muitas pessoas que precisam. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus guarde os teus caminhos, guarde a tua família, que você possa sentir o renovo do Senhor, que ao ouvir essas palavras o Senhor possa adentrar o teu coração e falar o quanto Ele te ama, que você não é aquilo que as pessoas dizem de ruim de você, mas que você é amada, você é sonhada, você foi desejada pelo Senhor Jesus. Obrigada, que Deus te abençoe e que possamos continuar os nossos vídeos toda semana, que está sendo bom para mim e que eu acredito que está sendo bom também para vocês. Deus abençoe grandemente.